Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. Vamos ler do versículo 20 ao 23. Estamos na mensagem 28, a parte B, o pastor ressuscitado. Hoje nós vamos falar sobre os olhos dos discípulos são abertos. Diga comigo, os olhos dos discípulos são abertos. Todos encontraram o livro de João, capítulo 20, do versículo 20 ao 23. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 22. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. Amém? Podeis tomar assento. Vamos dar continuidade à mensagem de número 28, o pastor ressuscitado. E hoje nós vamos falar sobre os olhos. Diga, os olhos. Os olhos dos discípulos são abertos. E o propósito da mensagem de hoje é que você entenda como o Senhor se apresenta, como o Senhor se manifesta, como o Senhor age. E nós vamos ver que Ele pode agir de duas formas para se apresentar a uma pessoa. Após a sua morte, Jesus mostrou-se vivo aos seus discípulos em um corpo pela primeira vez na noite do dia de sua ressurreição. Foi a quarta vez que ele se tornou visível desde que havia ressuscitado dos mortos. Então os discípulos, como nós já vimos, eles não estavam esperando a ressurreição do seu mestre. Para todos eles foi uma grande surpresa. Todos eles estavam tristes, todos eles estavam com medo, todos eles tinham fugido, e nenhum deles entenderam a palavra sobre a ressurreição, sobre Jesus, ele passar pela aflição e ele vencer a morte. Por isso eles se dispersaram. E nós vimos na semana passada sobre uma notícia boa demais para ser verdade. E hoje nós vamos ver que Jesus começa a abrir os olhos das pessoas. A primeira aparição que Jesus faz é para uma mulher, para Maria Madalena. O que está acontecendo com Maria Madalena e as outras mulheres? Por que o Senhor se apresenta primeiro a esta mulher? Por que o Senhor se apresenta a ela? Nós vemos que esta mulher, ao terceiro dia, logo cedo pela manhã, ela se apressa a ir visitar o túmulo do mestre, aonde ele estava sepultado, e ali o corpo ia ser embalsamado, e todo aquele processo judaico em relação ao corpo. Mas ela é a primeira mulher, ela é a primeira pessoa a ter um encontro com Jesus depois da ressurreição. Logo pela manhã, ela se apressa a ir ao túmulo e fazer os deveres, e fazer tudo aquilo que era necessário em relação ao corpo. Só que como nós sabemos, e nós vimos semana passada, quando ela chega ao sepulcro, o sepulcro está aberto. E ela pensa que o corpo foi roubado. E ela, provavelmente por toda a situação que está acontecendo, ela começa a chorar muito. Ela fica muito triste, porque o corpo do seu mestre, do seu amado, tinha sido roubado. E ela chora, ela está triste. E ela procura saber o que aconteceu. E ela vai conversar com a pessoa responsável por aquele lugar. E ela começa a perguntar: moço,
Aonde está o corpo? Se o Senhor o tirou de lá, fala para mim, fala onde o corpo está. E nós vemos que ela não percebeu que aquele homem era Jesus Cristo ressuscitado. Ela pensou que era o homem, a pessoa responsável de cuidar daquele jardim, de cuidar dos túmulos. E ela, muito triste, provavelmente de cabeça baixa, ela ainda chorando, com vergonha de mostrar o rosto molhado com as lágrimas, ainda com o rosto vermelho do choro, ela provavelmente nem levantou o rosto. Mas ela encontra um homem e ela fala: cadê o corpo? E Jesus, ele se apresenta a ela e ele diz: Maria. E quando ele diz Maria, desperta algo nela, e ela é como se ela tivesse já ouvido aquela voz. Sabe quando uma mãe chama um filho? Quando alguém, um pai, uma mãe chama um filho e ele sabe, ele toma aquele susto e ele sabe que é a sua mãe que está chamando ele. A mesma coisa acontece com Maria. Ela está triste. Ela foi lá para cuidar do corpo. O túmulo foi violado, foi aberto. Ela não sabe onde o corpo está. Ela pergunta para uma pessoa estranha. E quando essa pessoa estranha responde, ela reconhece. Quando ele chama ela de Maria, quando ele fala com ela, as suas primeiras palavras, ela reconhece que é Jesus. Sabe, isso deixa bem claro que Jesus, ele nunca despreza um coração triste. Você pode estar triste por causa de uma situação. Você pode estar abatido. O seu semblante pode estar decaído. Você pode ter vergonha de olhar as pessoas no rosto, de olhar no olho das pessoas, de falar com as pessoas. Mas o Senhor, ele nunca despreza um coração contrito, um coração triste, um coração quebrantado. Por isso, a primeira pessoa a qual o Senhor se apresentou depois da sua morte e ressurreição foi a Maria Madalena, foi as mulheres, porque elas estavam realmente ali para cuidar do seu corpo, para dar continuidade ao trabalho, e porque elas estavam muito abatidas e muito tristes. Por isso, seja qual for o motivo da sua tristeza, o Senhor não despreza. O Senhor se apresenta a todas as pessoas que estão de cabeça baixa, a todas as pessoas tristes, a todas as pessoas abatidas. Por isso, se você entrou neste lugar triste, pode ter certeza que o Senhor tem pressa, e você é uma das primeiras pessoas que o Senhor se apresenta. Só uma curiosidade, né? Eu vejo que quando o Senhor fala o nome dela, ela entende que é o Senhor. Ela reconhece que é o seu mestre, falando o nome dela, chamando ela, despertando ela para um novo tempo. Mas eu dei ainda o exemplo de quando uma mãe fala o nome de um filho. E muitas vezes quando a mãe fala o nome de um filho, a gente sente um frio na barriga, não é isso? Alguém aqui tem 2 nomes? Meu nome era para ser Marcos Paulo. Eu tenho um primo meu muito querido, chamado Marcelo, e quando minha mãe estava grávida, estava me gerando, ele queria que a minha mãe colocasse o meu nome de Marcos Paulo. E eu, graças a Deus, minha mãe tem muita sabedoria, e ela colocou só Marcos. Ela conseguiu convencer ele, mais ou menos, porque ele não engoliu essa história. E ela falou: não vai ser Marcos Paulo, vai ser só Marcos. E aí colocou só Marcos. Porque quem tem 2 nomes aqui sabe, não sabe? Quando a mãe chama pelos 2 nomes, quando a mãe chama Marcos Paulo, dá até um frio na barriga, não é? Ela chama Marcos, Marquinhos, João. Mas quando a mãe fala os 2 nomes, dá um frio na barriga. Quem tem aqui 2 nomes? Sabe muito bem do que eu estou falando, não sabe? Não sabe? Agora nós servimos um Senhor que ele também tem 2 nomes. Diga Jesus Cristo. E teve uma ocasião, estou trazendo uma curiosidade aqui. Tem uma ocasião na vida de Jesus em que ele completa 12 anos. E ele vai passar por um cerimonial muito importante, junto com os sacerdotes,
junto com os rabis da época, e ele vai citar as leis, ele vai falar sobre os profetas, sobre os salmos, e aos 12 anos ele vai se tornar um homem diante da comunidade. Ele vai poder andar com os homens, ele vai ser treinado como um homem, ele vai se preparar para ser um homem de família, para ser um sacerdote, para ser um trabalhador, e cumprir o propósito de Deus na vida dele, para ajudar a sociedade e para fazer a obra de Deus. Mas quando Jesus está com 12 anos, ele sobe a Jerusalém, e vocês sabem o que acontece, não sabe? O que acontece quando Jesus sobe a Jerusalém aos 12 anos? Ele some. Agora eu vou falar com as mães aqui. Qual é a mãe que o filho saiu e falou que ia chegar às 10 horas e não chegou, que fica desesperada? Meu filho falou que ia chegar às 10 horas. Já é 11 horas. Já é 12 horas. Meu filho não chegou. Como é que fica o coração de uma mãe que a sensação é que perdeu um filho? Diga, de desespero. Não é isso? Eu lembro ainda que o obreiro, ele contou várias vezes que o filho dele, quando era pequeno, se perdeu na praia. Lembra dessa história? E eu falava sempre para Deus, puxa Deus, ainda bem que aconteceu com ele. Porque eu não aguentaria estar em uma praia de férias e um filho meu se perder. E eu lembro que há pouco tempo atrás eu falava para minhas filhas, filha, vai reto e volta reto. Só que filho é meio desorientado, não tem jeito. E uma das filhas foi reto e depois foi reto para não sei aonde. E se perdeu. E eu daqui a pouco eu falo, Carla, cadê a Letícia? Cadê a Letícia? E ela fala, não sei. Estava com você. Não, não estava comigo não, estava com você. E a gente olha para um lado, olha para o outro, cadê a Letícia? E eu já, com aquele frio na barriga, perdi minha filha. Eu olho primeiro para a água, para ver se não tem ninguém se debatendo na água, nada, a água está tranquila. Eu olho para um lado, olho para o outro, desesperado, eu pego a Larissa, vamos dar uma volta, vamos andar. Andamos uns 100 metros. Aí eu olho lá no canto, lá no horizonte, já saindo da praia, a Letícia saindo da praia. Aí eu só dei um grito, Letícia! Aí ela veio correndo. Ela não chorou, foi forte. Mas eu quase chorei. E quando ela chegou, graças a Deus o nome dela é Letícia. Porque senão eu teria gritado os dois nomes, e aí teria dado um frio na barriga, porque dá um frio na barriga. Mas nós estamos falando do nosso Salvador, e ele tem dois nomes, não é isso? Jesus Cristo. Diga, Jesus Cristo. E quando Jesus ele desaparece, Maria e José procuram Jesus, perguntam para os familiares, perguntam para as pessoas que subiram na caravana junto com eles a Jerusalém, cadê Jesus? Cadê Jesus? E depois de muito procurar, já desesperada, imagine o coração de Maria, desesperada. Quando ela encontra Jesus, o que ela fala? Não, ela não vai falar Jesus Cristo. Ela não fala, Jesus Cristo, aonde você estava? Maria tinha uma sabedoria e um equilíbrio, e ela diz, Jesus, aonde você estava? E Jesus diz, fazendo a obra do Pai. Eu estou fazendo a obra do Pai. Por isso, por mais que você esteja em uma situação difícil, por mais que o medo, o desespero, por mais que as lágrimas corram, que você possa manter o equilíbrio, que você possa manter a sabedoria, que você possa manter a parte racional e tomar as decisões certas. Mas não é fácil, porque quem é que nunca se desesperou? Quem é que nunca chorou? Quem é que nunca passou por uma situação tão difícil? Mas quando Maria Madalena e as suas companheiras estavam num momento difícil, em que elas choravam, porque tinham perdido o seu mestre, elas ouvem a voz do seu Senhor. Diga ao Senhor, Ele vai se apresentar aos necessitados. Maria, com certeza, ela precisava muito que o Senhor se apresentasse a ela. E ela é a primeira pessoa, ela é a privilegiada, ela é a honrada, por ser a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado. E ela recebe a incumbência de avisar os discípulos de Cristo sobre a sua ressurreição.
Ela tem o privilégio de ver Jesus ressuscitado e tem o privilégio de ser a primeira mensageira sobre uma notícia boa demais para ser verdade. Mas vamos à segunda aparição. Depois de Jesus ter se apresentado a Maria, para quem vocês acham que Jesus se apresentou? Jesus se apresenta para Maria, porque Maria está com o coração quebrantado, está triste, ela está sentindo a falta do seu mestre. Há um buraco no seu coração e na sua alma que precisa ser preenchida. E o Senhor se apresenta. Ela tem o privilégio e a honra de ver Cristo, de ser a primeira a ver Cristo ressuscitado e ser a primeira mensageira das boas novas. Mas quem seria o segundo? Pergunta, quem seria o segundo? Vocês não têm nem ideia. O segundo a qual o Senhor se apresenta é para Pedro. Foi concedida a segunda aparição a Pedro. Com respeito a este encontro particular, diga, um encontro particular. Amém. Entre Jesus e seu discípulo errante, não temos nenhum detalhe. Sabemos que Lucas fala sobre ele, sabemos que o apóstolo Paulo fala sobre ele, e Pedro foi a segunda pessoa que teve um encontro com Jesus. Nós não sabemos como foi esse encontro, nós não sabemos o que Jesus falou para Pedro, nós não sabemos qual foi a reação de Pedro, nós não sabemos como foi esse encontro, não sabemos por que ele aconteceu, como ele aconteceu e qual foi o desfecho final deste encontro. Mas nós podemos imaginar, diga, nós podemos imaginar. E eu imagino que aconteceu porque Pedro estava muito triste. Porque ele tinha cometido um erro, um pecado muito sério. Lembram que Pedro falou que nunca negaria o seu mestre? Ainda que tivesse que ser preso ou levado à morte, ele nunca negaria o seu mestre. Mas nós vemos que na noite mais escura, ele nega. 1, 2 vezes. E na terceira vez ele nega com juramento que não conhecia Jesus. E em seguida, Pedro, ele chora muito. E ele se esconde. Ninguém sabe aonde ele foi se esconder. Ele estava tão triste e tão decepcionado consigo mesmo, porque ele se achava tão forte e tão poderoso. Mas na verdade ele ainda era um fraco. Ele ainda tinha muitas fraquezas. E ele estava muito triste consigo mesmo. Como posso eu ter feito isso com meu mestre? Eu pensei que eu ia conseguir e eu não consegui. O sentimento de medo e principalmente de fracasso tinha tomado conta do coração de Pedro. E este é um encontro particular entre Jesus e Pedro. Entre Jesus, o Salvador, e Pedro, que negou o seu mestre. Por isso, o Senhor se apresenta aos seus discípulos. Ele se apresenta aos cristãos que erraram, que pecaram, que fracassaram, e pior do que ter fracassado, se sentirem um fracassado, se sentem um derrotado. Por isso, não sabemos como foi, não sabemos o teor desta conversa, mas podemos, pelo texto e pelo contexto, imaginar qual foi essa conversa. Provavelmente seria a mesma conversa que você teria com Jesus, depois de ter cometido um pecado. E ninguém gostaria de falar sobre os seus erros e os seus pecados. Você que precisa ter um momento com o Senhor. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei aonde você tem negado a Cristo. E qual palavra do Senhor você tem negado e tem dado as costas.
Eu não sei qual é o princípio, qual é o mandamento que você quebrou, que você não obedeceu, e você se sente a pior pessoa do mundo, porque você sabe que isso é importante, você sabe que isso deveria ser feito, mas você não conseguiu, você fracassou, você pecou, você parou de andar com os irmãos, ninguém sabe aonde você está, mas o Senhor se apresenta a Pedro, provavelmente com o propósito de tirar o peso do coração. Enquanto ele se apresenta a Maria, porque Maria é a primeira pessoa que vai procurá-lo para cuidar do seu corpo, e porque Maria estava muito triste, sentindo a dor da perda do seu mestre. Agora nós vemos o Senhor se encontrando com Pedro, com aquele que não gostaria de ver o seu mestre, daquele que não gostaria de ser interrogado, de ser questionado sobre o seu erro, sobre o seu pecado. Mas o propósito de Jesus se encontrar com Pedro não foi fazer, e muito menos falar o que toda mãe gosta de falar. Eu não te falei, Pedro, que você ia me negar? Jesus não se encontrou com ele para isso. Jesus se encontrou com ele para dizer: Pedro, eu te conheço. Pedro, eu te conheço melhor do que você. Por isso que eu estou aqui. Jesus se encontrou com Pedro, não foi para colocar mais peso no coração dele. Não foi para dizer que ele realmente é um fraco, que ele é um pecador. Como pode você, Pedro, ter me negado com juramento? O Senhor se apresentou a ele para perdoá-lo, para tirar o peso da culpa. Porque existe um peso maior do que o pecado. É o pecado. O peso do pecado é terrível, mas há um peso pior do que o peso do pecado. É o peso, sabe, de você não conseguir se perdoar, de você carregar um fardo além do pecado. Jesus veio perdoá-lo, veio tirar o pecado, veio levar o pecado e veio tirar o fardo dele não se perdoar. Provavelmente Pedro estava dizendo: o meu pecado é imperdoável, porque eu jurei com a minha palavra e com a minha boca que eu não o conhecia. Por isso o Senhor se apresenta para as pessoas que caíram. O Senhor abre os olhos daqueles que estão com o coração partido. O Senhor abre os olhos daqueles que pecaram. O Senhor perdoa, o Senhor restaura, o Senhor levanta. E é isto que o Senhor está fazendo nesta segunda aparição, neste encontro particular com um dos seus discípulos. Vamos agora à terceira aparição. No decorrer do dia, Jesus apareceu pela terceira vez a dois irmãos que viajavam para Emaús, pelo caminho de Emaús. Nós vimos o encontro com Maria e vimos o motivo e o propósito, um coração triste. Vimos o segundo encontro, a segunda aparição com Pedro, o discípulo errante. Vimos o motivo, o propósito de trazer perdão e dar alívio ao coração de Pedro. Mas agora essa terceira aparição, que acontece com dois irmãos que estão caminhando, que estão entre uma cidade e outra, estão no caminho de Emaús, ela é muito importante. Lucas, ele dá uma atenção muito importante a essa história. Não só porque é uma história bonita, não só porque é uma história interessante e envolvente, mas é porque nessa história nós vamos entender como o Senhor se apresenta e como Ele abre os olhos de seus discípulos. No caso de Maria, foi necessário tirar a tristeza para que os olhos se abrissem. Diga, é necessário que o Senhor tire a tristeza para que os olhos se abram. No segundo caso, é necessário que o Senhor perdoe os pecados e tire o peso da frustração,
o peso do remorso, para que os olhos se abram. Mas agora nós vamos ver a terceira e a quarta aparição, e vamos fazer uma comparação, porque estes dois modos que o Senhor se apresenta, é da mesma forma que o Senhor se apresenta hoje. E nós vamos trazer um paralelo entre essas duas aparições, a terceira e a quarta, e como o Senhor se apresenta para nós hoje. Então, na terceira aparição, o Senhor ele vai se apresentar a dois irmãos, a dois discípulos que estão andando pelo caminho. O Senhor os encontra pelo caminho e começa a caminhar lado a lado com eles. E o Senhor pergunta: quais são as novas? E aqueles dois irmãos, eles dizem: mas como assim, quais são as novas? Toda Jerusalém sabe, até os estrangeiros sabem o que aconteceu em Jerusalém. Um homem santo, a qual pensávamos que era o Messias, que ia restaurar Israel, ele foi julgado de forma injusta, ele foi morto, foi crucificado. Os irmãos ficam indignados. Como assim você não sabe o que acontece? Como assim você não sabe o que está acontecendo? Se até os estrangeiros sabem o que está acontecendo em nossa cidade. É uma notícia que foi espalhada por todos os cantos. Um homem justo morreu, um profeta, a qual pensávamos que era o Messias, que ia restaurar Israel. E o Senhor começa a caminhar com eles. E eles vão caminhando, e eles vão conversando. E neste momento, os dois irmãos, os dois discípulos, estão caminhando. Jesus se aproxima, pergunta quais são as novas. Eles ficam indignados, e eles continuam caminhando e conversando. Mas sabe quando o homem está caminhando? Parece que você olha para frente. Não sei se eles estavam só olhando para frente, olhando para o horizonte, olhando para o seu objetivo, chegar a tal cidade. Ou se eles estavam de cabeça baixa, por causa da tristeza, estavam abatidos, mas eles não olharam para Jesus. Eles não olharam nos olhos, ou provavelmente os seus olhos estavam fechados. Mas a grande questão é que eles estão caminhando. Jesus pergunta, eles vão caminhando, e Jesus começa a fazer algo muito importante para que os olhos se abram. Pergunta: o que é, pastor? Jesus começa a abrir a palavra. Jesus começa a falar dos mandamentos. Jesus começa a falar sobre as leis. Jesus começa a falar sobre os profetas. Jesus começa a falar sobre os salmos. Porque os irmãos sabiam que aquele homem era um profeta e ele tinha sido morto. E pensavam que ele era o Cristo, que ia restaurar Israel. E Jesus começa a abrir os textos antigos, aonde está a lei, aonde está o relato dos profetas, aonde estão os salmos, que falam dele, que falam de Jesus, que falam dele como o Rei dos Reis, que falam dele como o Filho do Homem, que falam dele como sendo traído na sua própria casa, pelo seu próprio povo, e que ele também seria morto, e ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Eles vão caminhando, e Jesus vai falando, a palavra vai sendo aberta, e quanto mais a palavra vai sendo aberta, mais os olhos vão se abrindo. E Jesus vai falando sobre a lei, e Jesus vai falando sobre os profetas, e Jesus vai falando sobre os salmos. Jesus está falando dele como o enviado de Deus, dele como o Filho de Deus, como o profeta, como o sacerdote, como o sumo sacerdote, como aquele que veio para trazer e estabelecer o reino de Deus. E ele sendo tudo isso, e com este propósito, também seria morto e também ressuscitaria ao terceiro dia. Por isso a questão é, se os dois irmãos acreditavam que ele era o Messias, deveriam também acreditar que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Eles sabiam
que Jesus não era um simples profeta, que ele não era um simples juiz, que ele não era um simples senhor ou um mestre qualquer, mas que ele era um rabi, que ele era o juiz, que ele era o salvador e que ele iria morrer e ressuscitar. Por isso, enquanto Jesus abre as Escrituras, vai falando sobre a palavra, o que Jesus quer mostrar é que aquele homem, a qual eles estavam tristes, porque tinha morrido, e eles acreditavam que era o Messias, iria ressuscitar ao terceiro dia. Só que quando chega a um vilarejo, os dois irmãos param ali e vão passar a noite. E Jesus faz como que fosse continuar a viagem. E aqueles dois irmãos, vendo que Jesus vai continuar a viagem, diz: não, fique com a gente, pouse com a gente, vamos fazer uma refeição, vamos retomar as forças, depois continuamos viagem. Mas Jesus diz: não, eu vou continuar. E os dois irmãos insistem para que Jesus fique. E quando Jesus fica, e a ceia é preparada, uma refeição é feita e é colocada sobre a mesa, quando Jesus parte o pão, diga, quando Jesus parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem e Jesus desaparece. É uma história bonita, é uma história envolvente. Lucas dá muita atenção a essa história, porque ele está querendo mostrar para nós hoje, para os futuros discípulos, como o Senhor abre os nossos olhos espirituais, para que possamos entender quem é o Cristo e o que Ele fez e qual é a sua obra. E a forma em que estes dois irmãos têm os olhos abertos, é a forma que acontece ainda hoje. Nós vamos abrindo a palavra, nós vamos estudando a lei, nós vamos estudando sobre os textos e as palavras proféticas, nós vamos abrindo a palavra, nós vamos estudando sobre os salmos, sobre os textos antigos que falam de Cristo. E quanto mais abrimos a palavra, os nossos olhos vão se abrindo. É um processo. É um processo. É como que o Senhor se apresentasse a uma pessoa. É como que o Senhor se aproximasse de uma pessoa. O Senhor se apresenta. O Senhor se aproxima de você. Se aproxima do seu familiar. Começa a andar lado a lado com você. Começa a andar lado a lado com uma pessoa. E começa a falar dos textos. E não contar histórias e pregar, mas falar dos textos que mostram que Cristo é o Filho de Deus. Que Cristo deveria morrer e levar o nosso pecado. E que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É desta forma que o Senhor abre os nossos olhos hoje. É desta forma que o Senhor vai abrir os olhos dos seus familiares. Precisamos nos aproximar. Precisamos caminhar juntos. Precisamos saber quais são as novas. O que eles estão pensando. Precisamos abrir a palavra. Precisamos falar sobre a palavra. E enquanto vamos fazendo isso, os dois irmãos vão ter os seus olhos abertos. Mas é num momento crucial. Porque foi quando partiu o pão. Porque foi quando Jesus foi partido. Foi quando Jesus foi crucificado que os olhos se abrem. É quando entendemos que Cristo morreu na cruz por mim e por você que os nossos olhos se abrem. Por isso, sabe, às vezes nós falamos tanto, contamos tantas histórias, levamos o nosso familiar, o nosso amigo para essa igreja, para aquela outra igreja, e nada acontece. Porque não é assim que se abrem os olhos. Não é assim que nos tornamos discípulos de Cristo com uma mente aberta. Não é desta forma que os nossos familiares irão se converter a Cristo. Precisamos fazer como Cristo fez. Precisamos nos aproximar. Precisamos perguntar. Precisamos conversar.
Precisamos criar um relacionamento ao ponto de ter a confiança e o desejo deles dizerem: não continue viagem, fique aqui comigo. Sente-se à minha mesa. Mas quando Jesus partiu o pão, os olhos dos discípulos abriram e eles entenderam que era Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele desaparece. Mas os olhos foram abertos. Eu não sei se foi assim com você. Pode ser que alguém se aproximou de você, perguntou como você estava, se preocupou com você, andou lado a lado com você, falou sobre a palavra, não de uma forma religiosa, mas apresentando Cristo, falando de Cristo, falando sobre a lei de Cristo, falando sobre os grandes homens e profetas que falam de Cristo, falando sobre os salmos, cantando sobre Cristo, adorando a Cristo. E os olhos se abriram. Paz seja convosco. Esta é uma das frases que o Senhor destaca em seus encontros e que Ele fala com os seus discípulos. A quarta aparição agora aos 10 discípulos, porque Tomé não está ali. Diga a quarta aparição. Paz seja convosco. Ele veio fazer pelos futuros apóstolos o que já havia feito pelos 2 amigos, os 2 irmãos que estavam no caminho. Mostrar-se vivo a cada um deles após a sua morte e abrir seus entendimentos para que pudessem compreender as Escrituras e verem que, de acordo com o que havia sido escrito antes de Cristo, cabia a Ele sofrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia. Então nós vemos Jesus abrindo os olhos de 2 discípulos. Ele se aproxima, ele pergunta, ele se interessa, ele anda junto, ele abre a palavra, ele fala sobre a palavra, ele apresenta Cristo, ele tem a confiança, as pessoas desejam ele, eles se sentam à mesa e quando parte o pão, os olhos se abrem. E eles reconhecem que aquele homem era Jesus Cristo, que tinha morrido e ao 3º dia tinha ressuscitado, como diz a palavra. Fala comigo, como diz a palavra. Mas agora nós vamos ver Jesus se apresentar aos seus 10 discípulos. Eles já tinham a palavra. Jesus ensinou a doutrina. E quando Jesus se apresenta a eles, Jesus vai fazer o contrário. A primeira coisa que o Senhor faz quando se apresenta aos seus 10 discípulos é abrir os olhos naturais, para depois abrir os olhos do entendimento, do coração. Você observa que com os 2 primeiros discípulos, com Jesus no caminho, Jesus vai falando sobre a palavra e vai abrindo os olhos do coração, os olhos do entendimento. O Senhor primeiro trabalha no interior e por final parte o pão e os olhos, a visão exterior é aberta e eles reconhecem que é Jesus. Mas agora é o contrário. Para os 10 discípulos, primeiro ele abre os olhos exteriores. Os discípulos ficam assustados, pensam que é um fantasma. O Senhor mostra as feridas. O Senhor mostra as feridas e fala: pode tocar. O Senhor senta à mesa com eles e come. O Senhor quer realmente mostrar e provar. O Senhor realmente está abrindo os olhos naturais, os olhos exteriores dos seus 10 discípulos e deixando bem claro: eu sou Jesus Cristo. Eu morri e ressuscitei. Jesus, ele tinha, as portas estavam fechadas e ele entrou realmente como um fantasma. Ele atravessou a parede, ele simplesmente apareceu e os discípulos ficam com medo. E ele diz: a minha paz seja convosco. Não tinha como ele entrar ali. Sabe, com os 2 primeiros discípulos, os discípulos estão seguindo a sua vida. Eles estão caminhando.
Há uma notícia ruim, algo terrível aconteceu. O seu mestre morreu. Mas eles continuam viagem, eles continuam a vida, eles continuam o seu percurso. E Jesus se aproxima, conversa, e vimos todo o processo. Jesus se apresenta para aqueles que estão no dia a dia, para aqueles que estão vivendo a sua vida, para aqueles que estão caminhando. Eles já ouviram falar sobre Cristo, eles conhecem a palavra, e de forma bem simples e discreta, o Senhor se aproxima. O Senhor pergunta, o Senhor conversa, o Senhor apresenta a palavra, as leis, os profetas, os salmos. O Senhor se torna amigo deles. Tenha confiança. Eles têm o desejo que Jesus fique com eles. E aí os olhos são abertos. Mas agora é o contrário. Os discípulos estão trancados. Os discípulos não querem ver ninguém. Mas o Senhor entra. O Senhor entra e se apresenta e diz: a minha paz seja convosco. O Senhor mostra as feridas. Fala para que eles podem tocar. Vejam, realmente eu sou o Cristo. Estou aqui. Eu ressuscitei. Eu não sou um fantasma. Eu não sou uma pessoa parecida com Ele. Eu sou aquele que venceu a morte. Aqui estão as marcas. Os discípulos olham. Em seguida, Jesus se assenta à mesa com eles e come. Você sabe o que Jesus comeu nessa noite? Não foi pizza. Jesus senta na mesa com os discípulos. E ele come um pedaço de peixe que tinha sobrado. E um pedaço de favo de mel. Jesus está mostrando que ele tem um corpo. Jesus está mostrando que o seu corpo venceu a morte. Só que em seguida, agora, os discípulos já possuem os olhos abertos. Agora Jesus vai abrir os olhos do entendimento. O Senhor vai começar a fazer aquilo que fez com os dois irmãos. Vai começar a trazer as Escrituras. Vai começar a falar que Ele realmente é o Cristo, o enviado, como os discípulos sabiam, e que venceu a morte. Por que Jesus fez este processo inverso? Sabe, porque há pessoas que conhecem a Cristo, mas continuam a sua vida como se nada tivesse acontecido. Conhecem a Cristo, sabem do amor de Cristo, mas continuam a sua vida. E dentro de um processo de ir recebendo a palavra, os seus olhos vão se abrir. Agora tem outros que sabem que Ele ressuscitou. E os seus olhos naturais precisam ser abertos. E agora Jesus começa a abrir os seus corações. Como é que foi o seu processo de conhecer a Cristo? Provavelmente tem pessoas que conheciam a Cristo, mas por algo que aconteceu, que trouxe uma grande tristeza, eles disseram: nunca mais eu vou à igreja. Eu não vou mais à igreja, eu não acredito mais em igreja, eu não acredito mais em pastor. Eu estou cansado, eu estou frustrado, nada deu certo. E eles estão trancados, eles estão com medo, eles não querem ouvir nada, não querem ouvir ninguém. E o Senhor se apresenta a eles e abre os olhos naturais primeiro. Desperta novamente a fé. Através de um sonho, através de uma visão, através de um sinal, através da palavra de Deus que ecoa em seus corações. Por isso, estas são as duas formas que o Senhor abre o coração dos seus discípulos. Pode ser de uma forma simples e gradativa, recebendo a palavra, e os olhos se abrem. Os olhos naturais. Primeiro, os olhos espirituais e depois os naturais. Ou pode ser algo tão forte, tão impactante, que o Senhor abre os olhos naturais. Como Jesus se apresentou aos seus discípulos. E depois o Senhor vai explicando a palavra. A grande questão é que não importa qual seja a ordem. Mas o que importa é que a palavra vai sendo aberta. E os olhos vão se abrindo. Não importa
Se você, quando veio, teve um encontro, algo impactante, teve um sonho, uma manifestação, algo sobrenatural, e depois você tem que continuar recebendo a palavra. Ou se você começou recebendo a palavra, para depois ter o entendimento que Jesus é Deus. Sabe, esses dias ainda eu falei, tem tantas pessoas enganadas falando, preso a placas, preso a denominações, preso à religiosidade. Jesus, o Jeová Rafá, o Jeová, o milagreiro. Mas nós só temos a nossa mente, os nossos olhos espirituais abertos, quando entendemos que Ele realmente é Deus e que venceu a morte. Que Ele é o nosso Deus e o nosso Pai. Deixa eu só para terminar fazer uma observação. Jesus tinha prometido aos discípulos que o Espírito da verdade iria abrir os olhos deles. E que aí eles iam entender a doutrina de Cristo e eles seriam realmente usados pelo Espírito de Deus. É uma promessa que o Senhor dá aos seus filhinhos e aos seus discípulos. É importante que eu vá, é importante que eu seja crucificado, é importante que eu suba aos céus, porque depois destas coisas terríveis, algo muito bom vai acontecer. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador e o amigo, vai habitar em vocês, e Ele vai abrir a mente de vocês, Ele vai abrir o entendimento, Ele vai abrir os olhos naturais, Ele vai abrir os olhos espirituais, e vocês vão saber tudo. Mas o Senhor, Ele se entrega, Ele é morto, ao terceiro dia ressuscita, e nós vemos que Ele começa a andar do lado dos dois irmãos, e Ele começa a abrir o entendimento. O Senhor está fazendo o papel do Espírito Santo. O Senhor se apresenta aos seus discípulos e abre os seus olhos. É Jesus Cristo, meu Deus, é um fantasma, o que está acontecendo? Não, eu venci a morte. E o Senhor começa a trazer a palavra e abrir os olhos dos seus 10 discípulos. O Senhor está fazendo o papel do Espírito Santo? Quer iluminar a mente? Diga não. Não. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. O Senhor começou a trazer luz. O Senhor começou a trazer luz e entendimento aos seus discípulos para este novo tempo, para esta nova era, após a sua ressurreição. Mas quem vai realmente trazer o discernimento, a sabedoria, para que os discípulos não sejam mais enganados, para que os discípulos não se tornem como os fariseus e como os saduceus, como os religiosos da época, como os escribas, como os hipócritas da época, que andavam com a Bíblia, que iam ao templo, mas que não faziam a vontade de Deus, que não sabiam a vontade de Deus, que não conheciam Deus, e que não eram filhos de Deus, mas filhos de Satanás, seria o Espírito Santo. O Senhor simplesmente começou a iluminar. O Senhor simplesmente começou o processo do Espírito Santo. Porque nós lemos o texto e nós vemos que o Senhor, Ele sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo sobre vós. No versículo 22, e tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Por isso, os discípulos ali não estão recebendo o Espírito Santo. Eles vão receber no Pentecoste. Mas o Senhor, Ele pega e sopra. Ele diz: recebei o Espírito Santo, e sopra sobre os seus discípulos. É apenas um sopro. É apenas um começo. É apenas um pequeno sopro. É apenas um pequeno vento que começa a gerar e que vai trazer um grande vento impetuoso, da qual o Espírito Santo vai descer pela primeira vez, como línguas de fogo, e os discípulos serão cheios do Espírito Santo. É apenas um começo. É como a nuvem do tamanho da mão de um homem,
que vai se tornar em uma grande chuva de bênção sobre a terra. O Senhor está apenas começando, mas o Espírito Santo é quem vai enchê-los e que vai iluminá-los. Gostaria que você se colocasse de pé. Sabe, o Senhor, Ele termina esse processo e há uma frase que Jesus fala que é muito importante, é muito forte. Quando, porém, vier o Filho do Homem, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Porventura, achará fé na terra? Esta é uma palavra interessante, que Jesus fala sobre a sua segunda vinda. Quando eu voltar a essa terra, eu vou encontrar fé nessa terra? Ou todos não terão mais fé? Todos estarão dizendo, não tem mais jeito, não há mais solução. Sabe, isso traz uma revelação muito importante. Que o Senhor vem, que o Senhor se manifesta, quando se acabou toda a fé e toda a esperança. Sabe, quando o coração ainda está cheio, quando ainda está sendo nutrido pelos sentimentos, pelos desejos por este mundo, não tem como o Senhor trabalhar, não tem como o Espírito Santo incendiar um coração. Por isso, você que está orando, que está buscando o Espírito Santo, que é uma promessa do nosso Senhor, você precisa entender que o Senhor, Ele só vem, Ele só se manifesta quando não tem mais esperança, quando não tem mais fé, quando não tem mais jeito. Encontraremos porventura, acharemos fé nessa terra. Sabe, é como as pessoas que deram testemunho hoje. Porque tem pessoas que ainda estão dizendo, não, eu tenho um bom currículo, eu vou conseguir emprego. Não, eu tenho um amigo meu, que ele vai dar um jeitinho, e ele vai abrir uma porta de emprego para mim. Não, o governo vai lançar um novo pacote, e as portas, e a prosperidade vai acontecer no Brasil. O agir do Espírito Santo sobre uma pessoa, sobre um coração, ele só pode descer como línguas de fogo e queimar o coração de um homem, de uma mulher, de um discípulo, quando ele está totalmente seco, quando não tem mais lágrimas, quando não há mais fé, quando não há mais esperança. Aí ele entra e ele queima tudo aquilo que está seco. Ele queima. Ele é o fogo, Ele é o Espírito Santo que desceu como línguas de fogo. Mas por enquanto que o seu coração estiver molhado com as lágrimas, estiver ainda recebendo a seiva, a vida, enquanto estiver esperança e fé neste mundo, no homem, nas pessoas, não tem como o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Enquanto você confiar na força do seu braço, enquanto você confiar nos outros, enquanto você confiar nos seus familiares, enquanto você tiver esperança na economia, nos políticos, não tem como o Espírito Santo se manifestar sobre o seu coração. Não tem como recebê-lo.